entrei na Petrobras 1º de abril de 1959. No começo era trabalhador braçal, mas fazia desenho, fazia cálculos de matemática, fazia boletim litológico, que era a classificação do xisto, né? Que a sonda fazia a perfuração, fazia desenho com curva de nível. E 20 de julho eu fui fazer um serviço de nivelamento e quando voltei ao meio-dia me deram a carta. Daí fui expurgado em 20 de julho de 1964. Quando foi criada a Petrobras, o prefeito de São Mateus do Sul era sobrinho da minha avó, Eduardo Prada. Então ele fazia reuniões no Clube São Mateuense, esse clube aqui, que é Ideal São Mateuense agora, e via técnicos de Curitiba, de toda parte, e ele lutava pela causa, sabe? Daí, em novembro de 54, quando a Petrobras foi criada, né? Daí ele já não estava mais nesse mundo, que ele morreu, sabe? E daí foi aquela luta, sabe? E daí vieram os técnicos da Petrobras. O primeiro chefe era Bernardo Lemanski, um geólogo, mas era bem pequenininho a SIX aqui em São Mateus. Depois o segundo foi esse italiano, que se dizia marido da Miss Argentina 53, que ele pegou e começou a esculhambar com a Petrobras SIX aqui de São Mateus, sabe? Gastava dinheiro em coisa que não era. E daí começou a gastar o dinheiro na coisa, fazendo favores para os amigos. Inclusive levou a sonda para Araucária para fazer um poço artesiano para aquele dono da fábrica de linho que tinha em Araucária, sabe? E daí a sonda estava trabalhando lá e prendeu a ferramenta, né? Que toda aquela broca com diamante na ponta, não puderam tirar mais. E tudo com o dinheiro da Petrobras. A luta para trazer a SIX para São Mateus foi o Sindipetro que tinha força, que teve a união dos políticos do Paraná e de São Mateus. E daí aquela luta foi até o dia de 1º de abril de 64, que deu o golpe, e daí os caras vieram todos contra nós, que nem você mexer num vespeiro, sabe? Eles se aproveitaram da situação e vieram destruir nós. Então foi esse o comecinho da luta. O projeto SIX veio para São Mateus porque não tinha como continuar em Tremembé, aquela distância, e não tinha administração perfeita aqui. Então a administração tinha que ser em São Mateus, aqui no lugar da mina, né? É isso aí. Nós estávamos numa reunião do sindicato, no Clube Recreativo 1º de Maio, que hoje não tem mais. Daí eu e mais 2 colegas fomos nomeados delegado sindical. Eu aceitei ser delegado sindical com meus colegas para incrementar mais a luta, para deixar a SIX independente de Tremembé e funcionar aqui no Paraná, em São Mateus do Sul, que era o lugar meio relegado, sabe, porque não tinha administração, era uma anarquia. Faziam o que eles bem entendiam aqui, sabe? Abandonavam a coisa e tudo. Era o Aldair Nunes Rocha, que fundou o sindicato, que era de Ponta Grossa. Quem mais foi delegado sindical? Aqui, João Rubens de Atiche, Mário Alberto Cardoso, Espai Neve, português, muito competente. Certo. Foi um professor meu dentro da Petrobras, ensinou um monte de coisa, desenhos, cálculos, tudo, sabe? Então era o início, sabe? Então daí a gente foi aprendendo o negócio e... Não tinha sede aqui, não tinha nada? Não. Era só o senhor trabalhando dentro da SIX e os seus companheiros... E mais 2 companheiros, delegado sindical. Legal. E o senhor ficou na direção do sindicato até quando?
Até o 1º de abril, né? Porque o golpe não foi 31 de março, foi 1º de abril. Daí eles fizeram o seguinte, atrasaram o dia para dizer que era 31 de março, mas era 1º de abril, porque esse golpe já foi mentiroso desde o dia que aconteceu. Declaro vaga a presidência da República. Meu procedimento será o de um chefe de Estado. Pois o golpe militar é o seguinte, aqui em São Mateus, como nós éramos delegados sindical, e os sindicatos foram muito odiados pelos milicos, nós começamos a fazer um negócio aqui e eles começaram a prender nós e fazer interrogativo, sabe? Ameaçando, tudo que tipo de ameaça, inclusive de prender nós nos navios, prisão que estava em Paranaguá. Daí eles catavam nós na rua já depois de nós estar fora do sindicato, fora da Petrobras, e daí os milicos ainda olhavam assim, passavam perto da delegacia. Naquele tempo não tinha a polícia civil, era só o terreno baldio, mas tinha um muro de pedra-ferro, né? Um muro assim de 5 metros de altura por 50 de comprimento. Daí um dos milicos disse, olha, se sair a pena de morte, vocês vão ser fuzilados aqui para dar exemplo para a cidade. Os milicos falaram isso. E daí eles levavam nós aí nos escritórios da Petrobras, que era o edifício dos Tópio, da loja Tópio, sabe? E daí quando nós entrávamos na primeira porta, estava um milico armado de metralhadora e no corredor cheio de munição e armas. A segunda porta, outro milico armado de metralhadora, e no chão munição e arma. Daí na terceira, um outro milico armado, e era a sala do coronel de Três Barras, que era meio neurótico, sabe? Daí ele começava a fazer os inquéritos contra nós, fazer as perguntas, né? E batia na mão dele um cacetete revestido de ferro, revestido com borracha, como quem disse, se nós fizéssemos qualquer coisa atravessada, ele dava na cabeça da gente, né? Nós fomos torturados psicologicamente, a nossa tortura. O sindicato ficou, na intervenção, abaixo do fuzil e da metralhadora, né? E daí ali eles faziam ameaça de todo jeito. No dia 20 de julho de 1964, eu fui fazer um trabalho de nivelamento no campo, e daí quando eu voltei ao meio-dia me deram um envelope, que daquela hora em diante eu estava fora da Petrobras, expurgado. E daí comecei a lutar pela minha causa, né? Mas como era ditadura, né? Não dava certo, né? Daí eu estava sem o emprego da Petrobras, sem a banca da revista que eu tinha vendido naquela época e sem nada, né? Daí comecei a trabalhar em tudo que é serviço assim, né? Para poder sobreviver, né? Quantos foram demitidos junto com o senhor pela ditadura? Da SIX? 6. 6? 6. O senhor lembra quem eram eles? É o engenheiro que nós íamos botar de superintendente-chefe, João Francisco dos Prazeres, de Santa Catarina, muito competente. Então ele fez um trabalho de grandeza aqui em São Mateus, sabe? Daí esse Mário, Alberto Cardoso Espaim Neves, daí eu, José Romano Adolbe, João Rubens Artística, que era da administração, João Arivaldo Nunes Rocha e Antônio Carlos Coller, lá do escritório de Curitiba, tal Desligue, lá, escritório de ligação. No dia 10 de julho está aqui, que escreveram no Estadão de São Paulo, de primeira página, né? E depois da demissão, o senhor foi perseguido ainda pelos militares aqui na cidade? Depois da demissão, nós éramos catados nas ruas e tinha um que estava entrando de motorista, sabe? Que era cupicha do presidente da junta governativa. Então ele tinha prazer de catar nós, que nem, não sei se você viu aquela novela da Moreninha, que tinha o João Bala, que catava os escravos, caçador de escravos. Esse motorista ia caçar nós aonde tivesse aqui na cidade. Se tivesse aqui dentro do quadro urbano ou no mato, ele ia buscar nós para ir para os milicos
inquirir nós, sabe? Fazer a inquisição. O senhor chegou a ser agredido? Não, fisicamente não. A nossa tortura foi psicológica. Talvez até foi mais violenta do que se fosse batido, né? Era tudo à base de ameaça. Fora da Petrobras e com toda essa torturada ruim por cima da gente. Daí veio a Técnica Nacional de Engenharia para montar a usina protótipo, a primeira. Daí aquele tempo, que era um milagre econômico, sabe? Estava faltando gente para todo aquele serviço. Daí o engenheiro Nogueira, que era o chefe da Tenenge, por intermédio do mestre de obra, que era meu amigo, Pedro Janowski, ele veio falar comigo na banca se eu queria ser o topógrafo da Tenenge. Eu achei que não ia dar conta, cuidar da banca e mais estudar e coisa tudo. Daí veio o Pedro de novo, falar a mesma coisa. Daí o Nogueira deu mais uma insistida, porque faltava técnico, viu, no tempo do milagre econômico. Daí um domingo eu peguei e fui na casa do Nogueira e fiz a minha proposta. Ele aceitou eu entrar lá sem fazer teste, sem nada. Inclusive eu disse para ele: nós tratamos o salário daqui a 30 dias, se o senhor gostar do meu serviço. Eu montei o britador primário, fiz os alinhamentos do britador primário, até a última esteira que cai dentro da retorta, sabe? E daí estava trabalhando na Tenenge, lá dentro da área, eu comunista, subversivo, né? Daí o engenheiro, que era filho do general, sabe? Ele foi tentar para o Nogueira, se o Nogueira sabia quem que eu era, né? Que eu era comunista e coisa tudo. O Nogueira disse na cara dele: essa história já me contou toda. E para a Tenenge interessa que ele faça o serviço bem feito. Aquele desgraçado do engenheiro ficou mais vermelho do que aquela lá do Tia, sabe? Aquele fundo vermelho lá. Foi mesmo que ele jogar água no braseiro, né? Apagou. E eu continuei até os últimos dias. Depois ainda fiz, a Tenenge já tinha ido embora, e eu ainda fiquei encarregado de fazer correções ali no projeto da primeira usina, né? Usina protótipo do Irati. Ele foi me dar isso. Para corrigir a injustiça da admissão, a gente começou a juntar documentos históricos de cada um de nós, né? E fomos fazendo isso. Só que aquela anistia não funcionou no começo, sabe? Depois é que foi revista, né? Porque ela foi uma anistia criada pelos milicos, que protegia talvez mais eles do que nós, os prejudicados, sabe? Quando eu retornei a segunda vez, em 10 de março de 1986. Daí eles chamavam nós no Rio, lá no prédio do Edise, ali na Cinelândia, e daí nós assinávamos a coisa arada, tudo. E teve um diretor, de Vilela, olhou para mim assim e ainda ameaçou: e vocês se comportem, porque dentro de 2 anos vocês podem ser demitidos. O cara ameaçou lá no Rio de Janeiro, porque eles não estavam conformados com a nossa volta. Com a anistia, que já era para ter votado em 79, não votamos, ficamos 6 anos sem ter os direitos, mas daí em 86 eu voltei e fiquei até 30 de setembro de 1990. O período da ditadura foi assassinatos, poderes pelas armas, e massacravam todos os caras que eles julgavam inimigo. Era uma ditadura assassina, que matava e consumia com o corpo. Era uma desgraça para o país, sabe? Essa ditadura de 64 foi pior do que aquela revolução de 1894. Só que virou, 94 virou para 64, né? Então a de 64 foi muito pior do que aquela coisa, que aquele tempo eles te degolavam em 1894 e o corpo estava ali e a família ainda enterrava. E esse não, eles assassinavam e consumiam com os corpos, porque tem bastante corpo que não se acha mais. Então foi uma coisa mais ruim que aconteceu para esse país. Você vê como é que é. O golpe militar foi tudo na base do crime, da mentira, das barbaridades, tudo que porcariada, sabe? Injustiçado. Porque quando a gente é novo, uma coisa, depois a gente vai ficando velho, a gente vai pensando que é uma ferida que a
A mulher do Vladimir Herzog e a mulher do Rubens Paiva diz que são feridas que nunca cicatrizam. Aquilo fica dentro da gente, sabe? Porque é uma coisa que não devia ter acontecido. Então, a gente fica assim... É uma sensação de tristeza e coisa, tudo da traição, sabe? Era um bandido. A ditadura foi a mais bandida do Brasil, essa de 64. Isso é uma tal da porcaria. Eu acho que é uma coisa que nunca mais deve acontecer no país. Eu acho que nunca mais deve acontecer, né? Mas você sabe como é que é ter a extrema-direita, né? Que não está contente, né? Isso aí é uma verdade.